Queridos irmãos, com a paz do Senhor, está todo mundo alegre? Aleluia! Hoje é noite de festa, né? Noite de celebração, aonde nós vamos cercar a mesa do Senhor. Irmão, se o culto terminasse agora, eu já estava satisfeito com os louvores que ouvimos, com palavras que já ouvimos. Meu coração já está alegre em Deus. Hoje é noite de avaliação, de reflexão, noite de exame, né? A Bíblia recomenda que nós venhamos fazer um autoexame de nós mesmos. E depois que fizermos esse autoexame, essa autoavaliação, ela diz assim: coma do pão e beba do vinho. Eu quero, em rápidas palavras, não vou me alongar muito. Como eu disse, é noite de reflexão, vamos refletir. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5, Paulo diz assim, uma advertência e uma saudação finais, que ele dá esta carta aos irmãos. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É tão importante que a Bíblia, ela nos incentiva a um autoexame, a uma reflexão interior, uma avaliação de conduta. Então ela nos leva, recomenda que nós venhamos fazer essa autoavaliação. E o exame que palavra de Deus. É necessário, queridos, esse autoexames para que nós venhamos estar em condições de comer do pão e de beber do cálice. Porque são dois emblemas sagrados que representam o corpo e o sangue de Cristo. E nós não podemos violar esse princípio tão importante que ele nos deixa, para que nós não venhamos contrair maldição para nós mesmos, quando a Bíblia diz que aquele que comer do pão e beber do vinho indignamente está contraindo para si maldição. Então nós começamos a entender que não é simplesmente um ritual, como muitos podem até dizer, mas é algo muito importante e valioso, que tem efeitos eternos para a nossa vida. Quando Paulo recomenda aos irmãos que faça esse autoexame de vós mesmo, ele diz assim: se permanecerdes na fé, façam autoexames de vocês mesmos, se é que vocês estão em Cristo. Porque estando em Cristo nós temos essa incumbência e responsabilidade de fazer uma autoavaliação de nós mesmos, para que nós venhamos estar nos apresentando diante de Deus como homens e mulheres aprovados pelo Senhor, que nós não venhamos envergonhá-lo, mas que a nossa vivência e a nossa condição esteja de acordo com a vontade dele. E ele diz: façam essa autoavaliação para que vocês possam, avaliando a si mesmos, se é que vocês estão em Cristo, se estão na fé, provai-vos a vós mesmos. É tão importante que aquele que tem que ser provado sou eu mesmo, segundo a avaliação que faço.
Segundo o exame que faço, será que eu estou sendo aprovado por Cristo? Ou estou sendo reprovado na minha forma de viver, de me comportar, ou até mesmo de servir? Essa autoavaliação não é para uma condenação. É isso que Paulo deixa bem claro. A autoavaliação não é para uma condenação, mas é para saber qual é a minha condição. Como é que eu estou? Estou vivendo de forma digna do Senhor? Cristo é glorificado na minha vida? Eu tenho sido uma referência, eu tenho verdadeiramente imitado a Cristo. A avaliação e o exame que eu faço de mim mesmo, estou qualificado por esta palavra para servir ao Senhor. Então ele fala justamente que esses principais versículos, eles vão destacar uma necessidade também que temos de uma busca constante e de uma avaliação constante para que possamos a cada dia estar sendo habilitado por Ele. Uma outra questão que ele trata aqui também está no capítulo 11, no versículo 28 da primeira carta. Ele diz claramente: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. E como é que eu posso fazer? Irmãos, não é as pessoas que vão avaliar a minha condição, e não sou eu que vou avaliar a condição dos outros. Paulo deixa isso bem claro: pois examine-se o homem a si mesmo. Enquanto eu estou falando, com certeza cada um de vocês estão fazendo um autoexame. Enquanto o culto está acontecendo, nós estamos fazendo uma avaliação. Enquanto o irmão está ministrando uma palavra, eu faço uma autoavaliação de mim mesmo por aquilo que está sendo pregado, por aquilo que está sendo ensinado. E quando a palavra não está em concordância com aquilo que eu estou vivendo, não é que o irmão sabe da minha vida, é o Senhor que conhece a minha vida, e Ele está dizendo: você está saindo do percurso e é hora de voltar. Você está errando o alvo e é hora de voltar, para que prossiga da forma correta, na visão certa, nos parâmetros certos, nos princípios basilares da palavra, para que você seja aprovado diante de Deus e você venha conquistar o que Deus tem reservado para aqueles que submetem a autoridade e os princípios do Senhor. Então o exame é para isso, para mim avaliar a minha condição. E se eu não estou em concordância, a palavra diz: volte. O que é que João diz em Apocalipse? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta e pratica o quê? As primeiras obras. Como é que eu vou saber que eu caí? É quando ele está dizendo: lembra-te, por de onde caiu, lembra-te de onde foi que tu errou o alvo, de onde foi que você quebrou este princípio, aonde você percebeu que a presença de Deus já não é mais algo que lhe atrai, não é algo mais que prende a tua atenção, não é algo mais desejado por você. Lembra-te, por de onde caíste. Agora há um princípio: arrependa-te e volta e pratica as primeiras obras. Recomece do início, do princípio, para que as coisas aconteçam de forma extraordinária. Então o autoexame que Paulo fala aqui na primeira carta é examinando segundo a palavra. É a palavra que faz nos fazer esse exame. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os discípulos qual era a condição que aprovaria eles. Ele dizia assim: vós já estáis limpos, limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Como é que eu vou estar limpo?
Ele diz, é a palavra que te limpa, porque a palavra leva você a fazer um autoexame, e se você não tiver em concordância com o que ela está dizendo, você precisa voltar. E quando você está em concordância, quando você está obedecendo, você está sendo limpo, você está sendo moldado, Ele está te aperfeiçoando. É por isso que Jesus diz, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado. É a palavra que habilita vocês, é a palavra que condiciona vocês como servos do Senhor, como eleitos de Deus. É a palavra que condiciona vocês a cada dia andarem de forma íntegra na presença do Senhor. É a palavra. Foi falado no Salmo 119 aqui essa noite. Mas o versículo de número 9, ele começa com uma pergunta: de que maneira purificará um jovem o seu caminho? Como é? Observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus que nos habilita. O versículo 105 desse mesmo salmo, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o quê? A tua palavra. Então todo o exame, toda a habilitação, ela vem por meio da palavra. É a palavra que nos santifica, é ela que vai nos limpar, é ela que vai avaliar a minha condição quando eu paro para examinar-me a mim mesmo. É tão importante, irmãos, que a Bíblia, ela está recheada de versículos desta natureza, que vai sempre nos convocar a fazer essa autoavaliação. Lamentações capítulo 3, versículo de número 40, Jeremias está em um tempo de escassez, onde o povo quebraram princípios, valores, onde o povo não estava mais cultuando, onde o povo não tinha Deus mais como prioridade, onde o povo não prestava mais a Deus um culto, onde os princípios e os valores da palavra tinham sido deturpados. Jeremias, ele diz assim: esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, experimentemo-lo e voltemo-los para o Senhor. Como é que eu posso fazer isso? Pela palavra de Deus. Primeiro nós devemos, segundo a palavra, esquadrinhar os nossos caminhos. Quem é pedreiro sabe muito bem o que é um esquadro. Esquadrinhar é colocar no alinhamento, no eixo. Esquadrinhar de forma correta é alinhar, esquadrinhar, para que a construção e a casa fica perfeita. Porque uma casa fora do esquadro, então quando você vê isso, casa fora do esquadro está desalinhada, está fora do padrão. Então a palavra de Deus é: esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, experimentemo-lo e voltemo-lo para o Senhor. Ou seja, volte o padrão que Deus estabeleceu. Viva o padrão que Deus estabelece. Para quê? Para que nós andamos bem alinhados com a vontade de Deus. É isso que Jeremias diz: olha, nós precisamos voltar os marcos antigos, precisamos voltar os princípios basilares da palavra, para que nós não venhamos ser julgados. No capítulo 9 e no versículo 1 de Jeremias, ele declara a insatisfação que ele estava por causa da condição do povo, por não fazer um autoexame do que estava acontecendo naqueles dias. Ele diz assim: oxalá, quiçá, ainda que minha cabeça se enchesse de água e os meus olhos em fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite e clamaria: Senhor, salva o teu povo. Porque o povo, irmãos, não estava fazendo esse autoexame deles mesmos, para que eles estivessem nessa condição para servir ao Senhor.
Gálatas capítulo 6, versículo de número 4, Paulo diz assim: cada um examine o seu próprio labor, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém. Olha o que Paulo está dizendo, isso é individual, isso é muito particular de cada um. Que cada homem examine o seu próprio labor, e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Olha só, irmãos, quando eu olho para dentro de mim, e eu faço essa autoavaliação de mim mesmo, e eu compreendo que eu estou em concordância com aquilo que a palavra de Deus, ela tem estabelecido para mim, como padrão de vivência, eu vou me alegrar. Já foi falado de galardão. Por que aqueles naqueles dias serão galardoados? Por que eles serão recompensados? Porque mediante a avaliação que o próprio Deus fizer em cada um, só o fato dele chegar lá, eles já foram aprovados. Por fato deles ter feito essa autoavaliação e vivido de forma dignas do Senhor, eles vão receber prêmios, vão receber galardão, vão receber recompensa. Falou, são níveis de alegria. Tem uns que se alegrarão mais e outros se alegrarão menos. Porque aquele que faz mais, Deus dará mais, e aquele que faz menos, Deus dará menos. Porque Deus dará a cada um segundo o que ele conquistou. Então, queridos, o exame que todo homem venha fazer, essa avaliação, esse exame de si mesmo, do seu labor, da sua vida diária, que cada um faça esse exame, quando ele faz essa análise, ele possa se orgulhar do homem de Deus que ele é. Que a mulher possa se orgulhar da mulher de Deus que ela é. Que a jovem possa se orgulhar da mulher, da jovem de Deus que ela é. Porque ela é irrepreensível diante da sociedade, da comunidade, diante das pessoas. Porque vive em retidão diante do Senhor. O jovem possa se orgulhar do jovem que ele é, do rapaz que ele é. Porque emite a presença do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo, a presença do Senhor está na vida deles. Não somos estalagem do Espírito Santo, mas nós somos morada, casa de Deus, e como casa do Senhor, nós temos que nos apresentar de forma digna do Senhor. Aleluia. Olha, irmãos, parece que uma coisa, o culto todinho, um falando uma coisa, outro falando outra, mas tudo está interligado. Isso é que é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo trabalha em harmonia para a edificação da igreja, para a pureza dos santos, para uma vivência na presença do Senhor, e você possa viver de forma alegre e digna do Senhor, dizendo: eu sou um homem, uma mulher de Deus, um jovem e uma jovem de Deus, eu sou íntegra na presença do Senhor, porque eu não tenho do que me envergonhar, porque aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina, aquilo que tem sido ensinado nos trabalhos, eu tenho procurado viver da melhor forma possível, me esforçando, lutando contra as minhas fraquezas, lutando contra mim mesmo, contra as minhas próprias vontades, para que Cristo seja glorificado na minha vida. Aleluia. Tudo isso que nós estamos falando aqui esta noite, não é para condenar ninguém, não. É que se achou, fez avaliação e não está nessa condição, a recomendação é: venha, reconcilia-te. Porque a palavra de Deus diz assim: se tu fores ofertar e lembrar de alguma coisa ou de algo que cometeu com teu irmão, o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar aqui a oferta no altar.
Depois ele volta, reconcilia com o irmão. É perdão? Peça perdão. É melhor você chegar para o irmão e encarar que errou e pedir perdão, do que ser orgulhoso, irmão, e no dia da trombeta você ficar. Isso é mais vergonhoso. Diz: volta e pede perdão, reconcilia-te com teu irmão, vem, reconcilia-te com Deus, depois oferece a tua oferta. Olha o processo, irmãos. Primeiro é deixar a oferta, voltar, reconciliar com o irmão, reconciliar-se com o Senhor, depois entregar a oferta, porque o Senhor não vai receber uma oferta, alguém com o coração cheio de mágoa. O Senhor não vai receber a oferta de alguém com o coração ferido. A Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, isso é exame, sem a qual ninguém verá o Senhor. O negócio é sério, irmãos, é um estreitar. O exame nos leva a fazer justamente essa condição que nós nos encontramos, nos leva ao caminho estreito, a porta apertada. Nós temos que estar em concordância, pastor, mas não é fácil. E quem foi que te disse que é? Nunca foi e nunca será, mas é preciso. É necessário fazermos essa avaliação de nós mesmos, para que nós possamos alcançar uma glória eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo diz assim: examinai tudo, retendo o que é bom, louvado seja Deus, e discernir o que é valioso. Olha só, irmãos, examine o que? Tudo. Examine tudo, faça uma autoavaliação diante de tudo que está diante de você. Avalie, exame o que é bom, o que é que não é, o que é que glorifica a Deus e o que é que não glorifica, o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada. Faça uma seleção para que você possa se manter puro na presença do Senhor. Faça essa autoavaliação e retém o que é bom. Para quê? Para a pureza da nossa vida como cristão. Porque só assim, irmãos, nós vamos estar habilitados para comer do pão e beber do vinho. Só assim nós vamos estar qualificados pelo Senhor para participarmos de dois emblemas sagrados. Como eu disse no início, a ceia, ela vai muito além de um pedaço de pão e de uma taça de vinho. Vai muito além do que isso. Quando a gente percebe isso aí, irmãos, está representando o corpo de Cristo. Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo perante ele. Ele não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza. Nós víamos nele para que nós o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. É por isso que eu não posso encarar isso aqui como um pedaço de pão, irmãos, e como uma taça de vinho. Eu não posso. Isso aqui vai muito mais sério, porque alguém se voluntariou e entregou a sua vida. Ele foi ferido, irmãos, pelas nossas transgressões.
Como foi isso, pastor? A Bíblia diz, e a história também fala, que ele foi amarrado em um madeiro, despiram as costas dele, e o azorrague com chicote, com 10 pontas, osso, chumbo e metal. Cada lapada era 10 costas. O osso ele corta, o chumbo ele penetra, aquele metal ele rasga a pele. Com 10 lapadas são 100 cortes, não tem costa de ser humano que suporta isso, irmãos. De 10 lapadas para frente não tinha mais pele, vinha era carne, no chicote, carne. E a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, como uma ovelha muda, ele suportou esta dor, esta agonia, ele suportou ali, porque segundo a lei, era uma quarentena menos uma. Agora soma aí, irmão, 39 vezes 10. Vocês são bons de matemática. 39 vezes 10. E diz que a multidão estava esperando, porque diz a história que Azorrague era um homem brutamonte, ele dava 10 lapadas, o cabo desmaiava, ou então o cara gritava muito antes de apanhar, porque ele sabia a tortura que ia passar, e a multidão estava esperando o Nazareno gritar, espernear, e ele ficou calado, e eles bateram nele, que aquele homem cansou o braço, completou ali a chicotada, e ele não abriu a boca, e as multidões que estavam esperando Jesus gritar, esperando Jesus espernear, esperando Jesus desbravejar, a multidão ficou sem entender nada, até o governador daqueles dias, ele não conseguiu dormir de noite. A mulher dele diz: o que foi que aconteceu? Ele disse: um jovem nazareno. Eu nunca vi alguém daquele jeito. Esta noite, ele perdeu a tranquilidade. A mulher de Pilatos não conseguiu dormir, irmãos. Pilatos saiu dali sem entender nada, rasgou o que tinha e disse: olha, está por conta de vocês. A mulher de Pilatos, quando viu ele naquela agonia, sem saber o que fazer, se condenava ou se soltava, mas ele tinha que agradar a multidão. E ela pergunta: o que foi? Ele fala do Nazareno. Ela diz: olha, não te envolva na questão desse justo, porque essa noite em sonho, eu muito sofri por sua causa. Esta noite em sonho, eu não consegui dormir, atormentada por causa desse Nazareno. E era o mesmo que estava tirando a tranquilidade de Pilatos, porque enquanto a multidão está esperando Jesus esbravejar, ele ficou calado. Ele não desistiu da cruz, irmãos, por mim e por você. Se ele desistiu...